E a diferença entre o café feito no Líbano e o café aqui é o torrado dele. Um café muito mais torrado, torrado escuro, preto. Eu acredito que isso ressalta bastante a cafeína, aí ressalta também bastante o cheiro. Então é um café mais escuro e bem mais fino. Então, quando você vira a xícara para ler a borra de café, você não vê granulados, não vê os granulados no meio. Então, isso já representa. É uma das coisas que também aqui no seu café tem o cardamomo, não sei se você percebeu aqui, que a gente assim mastiga, só que no Líbano não é apresentado assim. Aí as poucas pessoas que sabem. As próprias marcas que fazem o café, que moem o café, geralmente é assim, eles moem com cardamomo ou sem cardamomo. Apesar de ser uma coisa bem legal, termogênica, acompanha, perfuma bem o café, mas não é todo mundo que gosta. Sim. Não é todo mundo que gosta. Aí fica uma coisa um pouco mais forte. Você tinha comentado também, você falou do café no casamento e tal, café no velório, que esses cafés acabam sendo feitos de uma forma diferente, né? Especialmente café de velório, o café de casamento que eles precisam, eles chamam café amargo. O café amargo eles acabam colocando, vamos fazer um processo de destilação, mas assim, só para comparar, que você vai destilhando, vai retomando e destilhando de novo, ele é assim, é passado de um para o outro, é mais apurado. Então quanto mais ferve, ele é coado e fervido, de novo fervido, de novo fervido. Ele acaba incorporando muito. Então eles preparam o café, deixam o pó assentar, e eles coam um café assim e começam a ferver, entendeu? Vai fervendo, vai passando, vai fervendo. Então isso a cada vez mais ele ressaltava mais o café, e o café fica mais forte. Eu de verdade fiquei sabendo agora há pouco, quando uma pessoa me falou: seu café é amargo? Eu falei: lógico, café é amargo. Café de... Não, mas você não faz café amargo? Eu com um café amargo, porque no Líbano não é tradição libanesa, né? Fazer o café amargo, né? Fazer assim, esse café do jeito que eles estão falando. Aí ele fica meio, entre aspas, destilhando o café. Não fica assim, fazendo essa força. Eles colocam muito pó algumas vezes para dar uma realçada, para deixar o café pesado. Mas... Mesmo no velório, eles colocam o café mais pesado. Entendeu? No Líbano, no Líbano no velório não faz. Não tem essa cultura. São os beduínos que eles usam morraque aí grandona, e eles ficam colocando bastante tempo lá em cima da brasa, e isso vai apurando bastante o café. Então ele fica um café bem mais forte, bem mais amargo, entendeu? Com o gosto dele assim mais ressalta bastante o gosto dele. Então esse é o café amargo. E é uma das coisas que agora tá falando aí do café amargo, especialmente assim café com rei, com cardamomo. Aí eu lembrava assim lá nos centros, nos mercados, nos centros maiores, e sempre passava uma pessoa assim vestida a caráter, com o tarbush, que é um chapéu turco que eles usam, tipo uma bombacha, um coletinho assim, e ele passa e fica fazendo um barulho com os copinhos de café, isso para chamar a atenção que ele está passando por lá. E as pessoas acabam passando lá, parando ele para tomar. O café dele é uma delícia. E ele carrega assim 2 garrafas de café nas costas, de uma maneira, e tipo uma mochilinha de café nas costas, e a brasa por baixo. Ou ele vai carregando assim nas mãos também, só que a brasa por baixo da araque. Entendeu? Então imagina a araque, eles colocam um comportamento para brasa e aquilo fica quente o tempo inteiro. Fica fervendo o tempo inteiro. Então fica um café mais apurado também, bem mais gostoso. Isso é no Líbano? No Líbano. E esse café é o mesmo café que é tomado em casa, né? Esse café que ele vende na rua. A diferença é que ele fica quente o tempo inteiro, assim, por causa da brasa, ou assim, um ponto assim mais morno. Mas é o mesmo que a gente toma em casa.
Você pode falar pra gente assim, você já falou bastante sobre o preparo do café, essa questão da torra, da moagem, mas pode falar um pouco mais sobre como é preparado o café? Só para deixar registrado. Aqui tem bastante curiosidade, as pessoas querem saber. Aí, dos clientes do restaurante, algumas vezes quero pedir para me acompanhar para ver o preparo do café. Tem o Norak, que é o bule, que é dependendo. Geralmente os Norakis lá no Líbano, eles vêm já numerados. 2, 4, 6, 8, que significa assim, ela serviria até 4 chafé. Sabe o que é chafé? Não. Chafé, que é a xícara do café que a gente toma o café, chama chafé. Ele é por que chafé? Porque esses são, entendeu? De chafé, que é uma virada só. Não tem esse costume assim, tipo, especialmente nos casamentos, nos beduínos, onde é assim, ele faz assim já. Então, para ele, essa medida que ele faz assim, levanta a mão e coloca assim, esse tempinho já contado 1, 2, 3, já é o tempo suficiente para você tomar assim, chafé. Aí por isso eles chamam de chafé, esses são que eles fazem, entendeu? Aí o chafé aí, então significa que assim, a numeração que vem no bule, que ela vai servir 6 xicrinhas de café, entendeu? 4 xicrinhas, 5 xicrinhas. E geralmente é uma colherzinha de chá, entendeu? Aí para cada xícara de café. Então, para cada xícara de café. Mas lá na nossa tradição, nunca eles colocam um pouco. Geralmente nos restaurantes tradicionais, quando você vê um cara servindo, ele coloca um chafé pequeno para você pegar aquele puxada assim, de café, para você só sentir um pouquinho mais de digestão. Mas nossas casas, nossas mães, assim, ou de tradição, não, eles enchem o chafé mesmo, eles enchem uma xícara de café, entendeu? Para você tomar, bater papo e tudo. Aí é uma colher, medida de uma colher de chá para cada. Só que a gente espera a água ferver, tira um pouquinho do fogo, coloca a quantidade necessária de colheres de café, tá? Aí mexe e a gente leva para o fogo. E aquilo vai subindo, descendo, subindo, descendo. O que vai subindo, descendo? A espuma, quando você forma, ela vai formar uma espuma densa por cima. Aí eu brinco aqui assim, a partir do momento que o café começou a namorar a espuma e se integrar um com o outro, a espuma baixa o orgulho dela e vai para baixo. Que é a densidade que o pó de verdade, ele entra em namoro com o café, com a água, e eles se misturam e viram uma coisa só. Então ela baixa para baixo e deixa uma espuma pequena lá em cima. Então, tanto quanto aí ainda tem a camada densa de café, pó, assim, lá por cima, porque ainda o café não está pronto. A partir do momento que você começa a ver o borbulho da água, ele borbulhando, fez uma espuma pequena, porque realmente o café assentou para baixo, entendeu? Baixou do orgulho dele. Decantou o orgulho. Decantou o orgulho, aí ele baixou para baixo, você tira. Algumas pessoas dão um susto nele, assim, como um pouquinho de água fria, isso assusta ele para baixar mais rápido. Ou tem pessoas que assim, deixam só assim, naturalmente 2, 3 minutos, até que o pó, assim, que o borbulho do café começar a baixar um pouquinho de temperatura. O que também uma outra coisa que foi para mim assim, uma surpresa, que muitos falavam aqui para mim, é que no Brasil a melhor temperatura para água para ser feito o café, eu acho 60 ou 80 graus por aí, entendeu? Então não é o ponto não é o ponto de borbulha, entendeu? É isso que a gente fiquei assim, nossa, mas no caso do café árabe sim, né? Você tem que ferver, né? Café árabe tem que ferver. Ficou isso. Então, se a melhor qualidade de café é dada nessa temperatura de água, então por que os árabes fervem? Como que você vê o café árabe aqui no Brasil? Ele está restrito a restaurantes ou você acha que ele está difundido? O café árabe aqui no Brasil, isso. Eu só vejo ele assim nas festividades da colônia. É muito difícil num restaurante você ver. Eu gostaria, a gente serve ele aqui, entendeu? Como uma atração, uma pessoa. Mas é difícil você ver nos restaurantes, até mesmo árabes, alguém servindo café em bule. Muito, muito difícil.
muito difícil. Eu tenho uma prima minha no interior lá em Bauru, ela fez questão de trazer com ela lá do Líbano um aquecedor elétrico que eles colocam uma areia por cima. Aí aquela areia fica quente, aí o bule fica lá por cima da areia, entendeu? Aí fica conservando o calor. Essa é uma coisa assim, boa, tradicional. Sobre a leitura da borra. Eu estava falando assim, como as mulheres têm esse costume, dizem que a minha avó era muito intuitiva. Aí ela tinha uma intuição, ela olhava para a sua borra de café, ela meio decifrava a sua vida. É uma tia minha que ela acompanhava ela bastante, então ela meio que aprendeu. E quando a gente era jovem, tudo que queria saber se tem alguma gatinha interessada, alguma coisa, aí você ficava louco lá para saber. Virou um costume, virou mesmo um costume. Tomando café, aí já virou a porra, entendeu? Mesmo lá em casa hoje, assim, nosso café em casa é café árabe mesmo que a gente toma. Só que eu não pego pó importado. Imagina, o grão vem daqui, vai pro Líbano, na Jartóia, aí eles... Só que é absurdo de preço. Então, mesmo aqui em casa, eu tomo café de manhã. A minha esposa é brasileira, a Letícia, e ela não sabe mais fazer café coado. É tudo café no bule. Eu tomo inconscientemente, assim, sem querer, eu vou virar a boa. Mesmo que eu não leio, não é uma coisa que eu faço para saber como vai ser meu dia. Entendeu? Virou um costume, como todo mundo, assim, ele senta aí e vê. Eu não tenho, tipo assim, estou tomando esse café, e ele forma uma marquinha nas bordas, assim. Eu sempre olho, aí até meu sócio, o Fábio, também brasileiro, ele fala, olha, você tá vendo aqui, tá parecendo uma águia, uma coisa, entendeu? Aí virou um costume de tanto a gente ficar falando disso. Então, por isso, assim, lá então, imagina esse costume milenar que eles têm, mas eles começam assim a decifrar, tipo um baralho. Lá eles não têm costume de abrir baralho cigano. Sim. Eles têm costume de ver A borra. A borra. Não sei se você conhece um pouquinho do baralho, não que nem o baralho. O peixe, a carpa é virar o dinheiro, que é uma prosperidade. Geralmente o serpente é uma pessoa assim que é mais perigosa, o rato uma coisa muito ruim. Cachorro um amigo, cavalo uma boa notícia vindo, um pássaro também traz as boas notícias, entendeu? Aí quando vê assim um pato, assim geralmente uma galinha, alguma grávida que poderia aparecer no meio, é uma tela abstrata para você decifrar. Então aí assim que virar a borra de café, é uma tela abstrata para você decifrar. Sim. Na grande maioria das vezes não passa de uma brincadeira, entendeu? Que acaba acertando assim, entendeu? Que virou um costume. É porque eles lá no Líbano não acreditam muito, assim, não que não acreditam, eles não têm esse costume de falar sobre o espiritismo, entendeu? Então, como eles viram uma brincadeira, que muitas vezes acaba dando alguma coisa certa ou eles não acham que tem uma força maior que poderia ser intuitiva ou intuitivamente. Então, não deixa de ser uma brincadeira.